Olá, galera do canal, vamos para mais uma história. O Caixão, pai e mãe. Hannah, meu pai, sofria de diabetes e pressão alta. Várias vezes levava meu pai para o UPA para consultar, pois a pressão dele vivia alta. Meu pai sofria de ansiedade. O emocional contribuía para sua pressão subir. Meu pai era aposentado e o seu dinheiro mal dava para os remédios. Isso há 14 anos atrás. Não pense você que esqueci meu pai e minha mãe, pois para mim foi ontem. Minha mãe sofria de asma. Ela vivia fazendo tratamento para alergia. Coitada da mãe. Gastava toda a sua grana também em remédios. Não pense que a vida dos velhos é boa. Não é mesmo. Papai se foi aos 70 e poucos anos e a mamãe aos 60 e pouco. Para mim, eles eram novos ainda para partir tão cedo. Sei que meus pais estão com Jesus no céu. Meus pais eram evangélicos e vivia a vida deles. Não era maus, nem vivia fofocando a vida dos outros por aí. Mas quero falar da morte deles, pois vocês que têm pai e mãe não sabem como é não tê-los, ok? Era um dia de quinta-feira, às 10h45, no ano de 2008, no mês de agosto, quando a mãe deu crise de asma e o pai estava na roça, 1 hora quase da casa dele. Então a mãe passou mal. Foram chamar o pai, que foi correndo, e levaram lá no médico. E ela ficou 5 dias internada. No 5º dia, eu estava na visita, dei almoço à mãe, suco, e logo em seguida dei a ela uma gelatina. Falei para a mãe que ela iria para casa logo. Ela me olhou e respondeu: "Vou não, filho, vou para a casa do pai, não volto mais para a nossa casa, cuida do seu pai." Nesse momento, entrou a enfermeira e logo saiu e voltou com um médico que a examinou, que olhou o soro, colocou a mão no teu pulso, examinou e disse que tinha que levá-la para a UTI. Eu não entendi. A mãe estava bem, apesar de estar falando baixinho e com cansaço, mas estava conversando comigo. Então colocaram a mãe lá. Eu não pude mais ninguém entrar lá para vê-la. Às 18h30, a ligação maldita. A mãe se foi. Até hoje não consigo entender como ela se foi e como ela sabia que iria partir naquele dia, que iria embora. Estava todos nós, irmãos, na varanda com o pai, quando chegou a ligação do hospital. Então, com a notícia, o pai passou mal da pressão e levaram ele ao socorro. Então, internaram ele, pois a pressão dele piorou e não queria baixar. Então, a diabetes também desregulou. E o pai teve um derrame às 20h30. Veio a óbito. Então, foi um mundo que caiu na minha cabeça. Perdi o meu pai e a minha mãe no mesmo dia. Então, quando me vi, eu estava na igreja, do meu lado direito, o pai, do lado esquerdo, a mãe. Cada um no seu caixão. Isso faz 14 anos, mas foi ontem. Como dizer a você o que sinto? Me sinto um zero ninguém. Sinto solidão, vazio, tristeza. Parece que só existe você no mundo. Se você ama Deus, seus pais, saiba que você nunca mais os terá.
Você nunca mais vai poder ir à casa deles, porque nem a casa é mais deles. Se você não prestar mesmo, você não vai sentir falta dele, mas se você presta e for bom filho, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Naquele dia não foi só meu pai e minha mãe que morreu, eu também morri. Eu não desejo o que sinto nem a meu pior inimigo. Eu daria tudo para ter meus pais na minha vida. A vida continuou sim, mas acabou também 14 anos atrás. Nunca mais fui o mesmo e eu já precisei voltar para casa, mas meus pais não estão mais lá. A casa nem é mais deles. Meus irmãos sem coração venderam, pois para eles sempre foi os que mais tiveram situação financeira, uma vida financeira muito boa. Foram os que mais tiveram pressa em vender a casa dos meus pais. Hoje eu falo para vocês, eu não tenho casa própria, vivo de aluguel. Já precisei voltar para a casa do meu pai e da minha mãe. E sempre me lembro que eles não estão mais lá. A casa foi vendida, pois meus irmãos, os que mais tinham, foram os que mais se apressaram em vender os bens. Hoje não tem nada, não existe nada mais dos meus pais. Mas para mim existe a lembrança de como eles foram bons para mim, a boa educação que eles me deram. O vazio, há 14 anos, até hoje existe dentro de mim. Não sou a mesma cara, sou uma pessoa pouco fechada e triste. Vivo a minha vida no meu canto, gosto de me isolar um pouco, não gosto muito de estar conversando com ninguém. Meus irmãos vivem a vida deles para lá, bem longe de mim. Nem eu quero estar perto deles, pois eles são egoístas e também muito ambiciosos. Precisava vender a casa dos meus pais, não porque me serviria hoje para morar lá, é por causa das condições de vida que eles têm. Eles têm tudo, casa, terreno, casa em praia, carro. Eles não precisavam vender aquela casinha simples do meu pai e da minha mãe. Eu gostaria muito de um dia ter muito dinheiro para me comprar ela. Apesar de não foi vendida muito caro, custou só 30 mil reais que foi vendida. Mas para mim ela vale mais de 300 mil, porque era a casa dos meus pais. Meu pai construiu aquela casa com muito suor, trabalhando à noite. Foi da onde que hoje veio a depressão, a ansiedade, a pressão alta e a diabetes do meu pai. Pois ele trabalhava, passava da hora de comer e nem se alimentava nos horários certos. Meu pai partiu de tanto que trabalhou para poder criar e educar 7 filhos, que nenhum, pelo que eu vejo hoje, deu valor ao que ele fez. Então, hoje eu vivo aqui a minha pequena vida, com as lembranças. Dia do pai, dia das mães, são os piores dias para mim. Vejo as pessoas alegres, felizes, comprando presente, rosas, saindo até mesmo para almoçar com seus pais. Vejo todo mundo, cada um com o seu, e eu aqui não tenho o meu. Meus pais eram pobres e humildes, mas para mim vale muito até hoje. Então, se você tem ainda o teu pai e a tua mãe, valorize eles, porque depois que eles partirem, não tem mais. Nunca mais você vai voltar para casa, nem para visitá-los. Seja bom e amável com seus pais. Valorize eles enquanto você os tem. Porque eu não tenho mais os meus. Até breve. Galera, é verdade. Galera, deixa o seu like, o teu comentário. Se inscreva no canal, o e-mail tá abaixo da descrição do vídeo e até o próximo.